Olá, muito boa tarde. Inicia esta quinta-feira o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Um tema que marca as propostas educativas da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, como nos vai dizer Maria João Cruz, daqui a pouco, depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Santuários de Portugal vão promover um congresso nacional em 2019. Depois do lançamento da obra Santuários de Portugal, Caminhos de Fé, projeto que reúne os 168 locais de culto mais emblemáticos do país, a Associação dos Reitores dos Santuários de Portugal quer prosseguir o trabalho de dar a conhecer às pessoas a riqueza espiritual e cultural daqueles espaços. O próximo passo será a realização de um congresso em parceria com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Achamos que os santuários devem se abrir ao exterior. E há muitos estudos, há muitas teses de doutoramento, há muita investigação feita na área dos santuários que não é conhecida. Então o Congresso dos Santuários tinha como objetivo promover realmente esses estudos para o exterior e darem conhecimento dos estudos. E isso surgiu também com a doutora Sandra Saldanha, dos Bens Culturais da Igreja, do Secretariado Nacional, e a ideia é ver se nós conseguimos para o ano que vem fazer um congresso dos santuários, onde este congresso é periódico, portanto não é todos os anos, será 3 em 3 anos, mas quando se apresenta, que seja com qualidade e seja com matérias que sejam desconhecidas do público em geral e que seja abrangente a pessoas de todas as áreas. Durante a reunião dos reitores dos vários santuários do país, ficou o desafio para a busca de novos projetos com criatividade e inovação que possam ir ao encontro das necessidades atuais dos peregrinos. No caso do Santuário de Cristo Rei em Almada, que tem como responsável o padre Cezinando Alberto, um dos objetivos passa pelo lançamento de um curso de espiritualidade. Nós vamos agora lançar, em princípio, em 2019, um curso de espiritualidade que se vai enquadrar no Centro de Espiritualidade do Coração de Jesus, no Santuário de Cristo Rei, para além do seu curso, que tem uma média de 2 anos, não é? Aberta a pessoas. Também depois vai promover congressos, vai promover retiros, publicações. Por exemplo, nós em Portugal há uma grande pobreza na área da espiritualidade, não há muita coisa traduzida. Portanto, o espanhol, por exemplo, tem muita coisa boa traduzida, mesmo em castelhano, e aquelas obras que nós acharmos que se justifica que os cristãos portugueses possam ter acesso a elas no português, o Santuário vai promover essa publicação e a divulgação dessas mesmas obras junto ao público. A Associação de Reitores dos Santuários de Portugal iniciou a sua atividade há 12 anos, com o objetivo de promover um trabalho em rede e reforçar a eficácia da divulgação dos diversos santuários existentes no país. Na hora de analisar o trabalho que já foi feito, o balanço é considerado como muito positivo. Já conseguimos, portanto, lançar o site da associação que não existia, conseguimos realmente saber quais são os santuários que existem, porque havia uma grande indefinição, o que era santuário e o que não era santuário, já sabemos, já está tudo compilado numa estatística. Também fizemos a publicação do livro, publicámos os Santuários de Portugal, portanto, neste ponto de vista, já há um trabalho feito e desenvolvido, e agora temos noção que muitos reitores, portanto, dos 168 santuários que existem, podemos dizer que já perto de 100 já passaram por encontro, portanto há um ano que uns não vêm, há outro ano que vêm, outros nunca vieram. Temos procurado chegar a todos. A preocupação pela inovação e criatividade na proposta da espiritualidade, da oração, da cultura e do património, a marcar o encontro dos reitores dos santuários portugueses em Fátima. A Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco promoveu uma jornada de formação do clero com o tema O Padre no Mundo Atual. O Padre no Mundo Atual foi o tema que reuniu o clero de Porto Alegre e Castelo Branco nas suas jornadas de formação. Para o bispo diocesano, os padres são chamados a estar atentos ao mundo e à cultura de hoje para ajudar as pessoas a crescer. Os padres têm que estar, de facto, conhecedores daquilo que se passa, porque às vezes podemos estar a falar para nada, se ninguém nos ouve. E por isso é muito importante estas unidades de formação, para tomar cada vez mais consciência da necessidade de se estar à parte daquilo que acontece, para que depois a evangelização também se faça
de forma a que as pessoas se sintam atraídas pela própria palavra e com proveito. A formação dos padres é importante. Na Diocese de Porto Alegre-Castelo Branco há partilha de opiniões e avaliação constante sobre o trabalho a desenvolver. Esta partilha existe sempre e vivemos esta preocupação. Quais são os caminhos que se nos abrem, como é que devemos fazer e como, para de facto dar resposta às perguntas que hoje as comunidades fazem e as pessoas nos fazem. A reflexão sobre o tema O Padre no Mundo Atual foi apresentada pelo provincial da Companhia de Jesus em Portugal, que sublinhou 2 aspectos importantes. Cultivar a vida espiritual. Isto é, hoje em dia, um padre que não cultive o seu espírito corre o risco de se perder e de se dispersar. Isto é, as solicitações são tão grandes que acaba por não ter um lugar interior para dar lugar ao que vive, também ao custo da sua missão. Em segundo lugar, cabe desenvolver práticas de conversação espiritual entre os padres, isto é, ajudar-nos mutuamente, por um lado este lado espiritual, mas também ao lado pastoral, isto é, como é que podemos fazer em conjunto um exercício mínimo de discernimento? Como é que nos podemos ajudar a perceber o que é que o Espírito está a pedir-nos neste momento da Igreja? Aos 38 anos de idade, o Padre Nuno Folgado é um dos sacerdotes mais novos da Diocese de Porto Alegre-Castelo Branco. Ordenado em 2004, explica que ser padre no mundo atual é desafiante. Como é que é ser padre no mundo atual? É muito bom, é desafiante, porque não é um mundo que nos ouça e responda sempre que sim, mas é um mundo que faz perguntas, que contrapõe, que desafia, que exige, e portanto ser padre no mundo atual é um desafio constante e é um fator de felicidade, pelo menos para mim, para a minha vida. Tendo a idade que tenho, há coisas que já não são iguais àquilo que sempre foram, que já vi mudar, mas sinto que este é o mundo em que eu me enquadro. Ao longo de 14 anos de sacerdócio, com diversas experiências, desde a cidade ao campo e formação no estrangeiro, a constante foi a própria mudança. Uma mudança que nos recorda que precisamos de anunciar a propósito e a despropósito, precisamos nos centrar no que é mais essencial. Isto não significa fechar-nos na igreja, nem na sacristia, não é isso que é essencial, mas o que é essencial é de facto sermos homens da palavra, do anúncio, do encontro, do estar com, e isso não digo que seja a mudança, mas é a tendência que eu vejo ao longo destes 13, quase 14 anos de ministério. Numa diocese que está a implementar os resultados de um sínodo local, o tema das jornadas de formação, mesmo sendo recorrente, foi atual. A Igreja Católica em Porto Alegre-Castelo Branco está presente num vasto território de muitas realidades, como o Alto Alentejo, o Ribatejo e a Beira. Há um desafio que é comum em todas elas, não é? Ele tem que ser ministro de Cristo, não pode ser indiferente à humanidade que serve e, portanto, tem que fazer este diálogo, como o Papa diz, entre o centro e a periferia. E tem que trazer os da periferia, tem que ir à periferia, chamá-los para o centro e tem que levar o sabor do centro às periferias. Achamos que refletir o lugar do padre no mundo atual, com os desafios que o mundo atual faz à Igreja, ao padre, que tinha todo o cabimento. Refletir sobre ser padre no mundo atual reuniu o clero de Porto Alegre-Castelo Branco numa jornadas de formação no Seminário Diocesano. Cultura, bens culturais e comunicações sociais. 3 setores da presença na sociedade com a mesma coordenação na Conferência Episcopal Portuguesa. É bispo de Angra e está a iniciar um mandato como presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Dom João Lavrador coordena um setor da pastoral que tem na elaboração do plano de comunicação para a Igreja Católica em Portugal o último desafio. Ele já tem raízes. É bom lembrar que ele já vem de longa data em ordem a pensar um plano da comunicação social e que já fez alguns passos, não é? Basta lembrar portanto, a carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa por sugestão precisamente da Comissão, por esta Comissão, e que tem a ver com a era da comunicação. Portanto, o título é mesmo este, que já vem lá atrás dos princípios dos anos 2000. Convicções que se aliam à necessidade de articular meios e projetos relacionados com os média.
Penso que será na hora de, a nível do que são os princípios do que a Igreja hoje nos coloca, a partir um pouco também do exemplo que da Santa Sé nos vem, porque também fez uma remodelação há pouco tempo da comunicação na Santa Sé. E depois, através daquilo que são hoje já as formas pelas quais a própria sociedade, os meios de comunicação estão mais ou menos vocacionados, integrando também as redes sociais, eu penso que está na hora de nós podermos dar um passo em frente e podermos propor um projeto de comunicação social da Igreja. Cultura e bens culturais são outros dois setores com coordenação na Comissão Episcopal, coordenada por Dom João Lavrador, que vê no turismo um apelo à fruição do património português, muito dele com a marca do cristianismo. Eu vejo pelas diversas dioceses, inclusive pela diocese onde eu estou, neste momento, por Angra, que uma grande parte, a maioria do património cultural está situada nos templos da Igreja e da Igreja Católica. E, portanto, há aqui uma responsabilização maior ainda. Claro que tem que ser uma responsabilidade partilhada, porque a Igreja tem os bens, muitas vezes não tem os meios para fazer o restauro, nem sequer às vezes para fazer a inventarização. Portanto, nesse sentido é que eu já tenho dito várias vezes, eu sou apologista de que um bem cultural deve estar exposto no local próprio para o qual ele foi realmente criado, segundo o autor e aquilo que foi a fonte de inspiração do próprio bem cultural, mas que tem que estar salvaguardado. No que diz respeito à produção e dinamização cultural, está sobretudo em causa a descoberta de tornar relevante a proposta do Evangelho. Como é que a Igreja consegue estar propondo a beleza do Evangelho, e eu penso que é importante isso, a fermentação que o Evangelho deve realizar no âmbito da cultura, em todos estes âmbitos, não é? Portanto, em tudo isto. Portanto, que é atingir o ser humano na sua totalidade e na totalidade das suas expressões, não é? Desde a sua parte intelectual até aos seus sentimentos, até à expressão da sua própria vontade, até à sua sensibilidade. Portanto, como é que isto está? E depois em tudo aquilo que são a diversidade, e mesmo o nosso país não tendo assim uma diversidade muito grande em termos culturais, ele é muito rico em termos culturais. Desafios da cultura, bens culturais e comunicações sociais, determinantes para a presença da Igreja Católica na sociedade atual. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. Falamos agora sobre a apresentação das diferentes tradições religiosas na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, com a professora Maria João Cruz. Cumprimento. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, num contexto da semana do Oitavário de Oração pela Unidade dos Cristãos. E, curiosamente, enfim, um dos desafios que é lançado neste Oitavário é fazer da questão ecuménica uma questão de todos os dias. Nada melhor do que falarmos da disciplina, porque acredito que seja essa a disposição da disciplina. Sim, esta é a disposição da disciplina. Como vi, têm os manuais à frente, eles apresentam, e de uma maneira muito clara, aos alunos e creio que aos próprios pais, que também estão interessados nesta formação dos seus próprios filhos, porque é uma formação básica, não é? E esta formação que nós damos na disciplina de Educação Moral e Religiosa pretende ajudar os alunos a terem o conhecimento essencial das religiões. Das várias tradições Primeiro religiosas. das várias tradições religiosas. E depois o mesmo programa evolui e vai ao encontro também do cristianismo. Portanto, as religiões são tratadas, o tema das tradições religiosas é tratado sobretudo no 7º ano, e o tema já do cristianismo em caminho é tratado no 8º ano. Porque essa preocupação de falar das várias tradições religiosas, esta é uma temática aberta, é uma temática que exige diálogo? É uma temática que eu até como professora considero que é essencial. Eu sempre digo aos meus alunos, olhem, se vocês não sabem esta temática, não são capazes de entender o noticiário dos nossos dias. Não são capazes de compreender o mundo em que vivem. Por isso se fala da universalidade do fenómeno religioso. A universalidade do fenómeno religioso. Depois, e para compreendermos a questão religiosa no nosso mundo, e não só a compreensão da religião, é também para eles próprios, no seu percurso de vida, também fazerem as suas próprias escolhas, não é? Mas escolhas conscientes e formadas. Essa é a primeira intenção. Certamente que a dimensão religiosa é uma dimensão que constitui o ser humano e também por isso importa que haja conhecimento para uma vivência e depois para uma
ação. Nesta unidade do manual do 7º ano, fala-se primeiro das religiões orientais e depois das religiões cristãs. Sim. Há, de facto, esta integração na história de todo o universalismo religioso. Pretende-se dar a conhecer este universalismo religioso, até porque existe... Os alunos têm, hoje em dia, muita informação, mas é informação dispersa e é necessário organizar essa informação. Por exemplo, tem informação do budismo, encontram estátuas São os símbolos pelos quais abre esta unidade, não é? Sim, sim. São os símbolos que estão aí assim. Neste caso, nós começamos por abordar as tradições orientais e depois entramos dentro das religiões abraâmicas. Pronto, vamos dando por blocos, não é? Mas, pronto... Sempre com quadros síntese de cada uma dessas religiões. Temos aqui assim... os quadros síntese, mas, pronto, onde depois podemos dialogar com os alunos também um pouco sobre as características específicas de cada uma delas. Porque também nos interessa depois... É o que eu dizia, há muita informação dispersa, os alunos têm os conceitos todos eles misturados e é necessário mesmo esclarecê-los. Aliás, os alunos hoje em dia até gostam de saber mais que os professores e eu tenho que lhes esclarecer sempre, meus amigos, vamos com calma, uma coisa de cada vez e com ordem. E isto de ir ao Google ou à Wikipédia perguntarem sempre vêm as respostas mais acertadas, não é? Não vêm, porque eles não têm a noção da história, não têm a noção de como foram surgindo estas distintas tradições, quem foram os fundadores. Portanto, é importante ir contextualizando num quadro maior para eles também começarem a perceber que a sua informação tem que estar mais completa. E se isso acontece em relação a diferentes tradições religiosas, também em relação ao cristianismo? Sim. Enfim, depois no 8º ano que o tema é tratado, onde se apresenta o cristianismo com diferentes caminhos. Aliás, é mesmo o título que está aqui no manual, Uma Fé, Vários Caminhos. Certo. Diria que é uma predisposição essencial para o ecumenismo. É. Pronto, o tema do ecumenismo é um tema que eu gosto muito de lecionar com os alunos. Porque, pronto, muitos deles são católicos, na sua maioria são católicos. Também eu tenho alunos na adolescência, naquela idade em que já se começam a dizer eu não sei o que mais, pronto. Começam a tomar as suas posturas, que é importante. E eles também já olham muito ao testemunho. E nesse testemunho, e por isso é que eu gosto muito também logo aqui da introdução, temos o irmão Roger, falamos dele, falamos da sua experiência, e já entramos diretamente no próprio ecumenismo. E os alunos gostam, porque eu falo-lhes deste testemunho, a importância do testemunho da fraternidade. E é a partir daí que eu falo da importância da unidade. Da unidade, de criar unidade e de criar bases para um diálogo onde nós sabemos respeitar o que é comum e sabemos respeitar o que é a nossa diversidade e também nos constitui e que tem que ser valorizada. Eu sempre leciono, creio que o professor de Educação Moral e Religiosa Católica, aliás, nós procuramos ter este discurso sempre da conciliação, o discurso para criar a unidade, se Jesus Cristo é a nossa origem, não é? É por aí que temos que ir por aí para criar a unidade. Porque essa é a sua mensagem, é de unidade e não é de desentendimento. E é muito expressivo este quadro onde se mostra, de facto, os cristãos do início que depois se foram dividindo. O ideal é que a segunda parte deste gráfico volte a essa unidade que se pretende, não é? Pretende-se uma unidade dentro da diversidade. Porque as pessoas nascem numa família com uma tradição e reforçam aí, não é, também na prática da comunidade de fé, esses elementos que às vezes nos distinguem e para as pessoas são muito importantes. São muito importantes, porque são também identitários. Mas importa é realçar que, apesar de haver esses pontos de divergência, ou pontos de distinção, não é? Ou de praticar a fé de outra forma, ou de olhar para ela de outra maneira, como estava a dizer, importa é olhar ao que nos une. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nos distingue. E que a experiência de unidade acontece também na própria disciplina de Educação Moral. Acredito que os alunos são de diferentes confissões religiosas, têm alunos de outras confissões. Ou já tive? Neste momento também tenho, mas já tive mais. Mas agora tenho um aluno, que neste caso é da religião muçulmana, e tenho também um ou outro também de uma tradição não católica,
mas também em sala de aula. Pronto. Que experiência de diálogo acontece no ambiente de sala de aula? A experiência de diálogo é muito a experiência, da minha parte, é do respeito. Do respeito e eu sempre digo aos meus alunos, meninos, isto é assim, eu sou de determinada confissão, vocês têm a vossa. Vamos aprender o que é que nos aproxima, o que é que nos distingue. Dentro das religiões, temos que falar mais do fenómeno religioso, é o ponto de base para o diálogo. Se estamos nas religiões abraâmicas, já temos também mais pontos também de diálogo com o próprio Patriarca Abraão. E a partir daí, pronto, os alunos vão compreendendo que estas religiões não estão tão separadas, não são mundos tão distantes, que às vezes o querer afirmar, que as crianças, os adolescentes então afirmam-se fortemente, não é? Que esta afirmação não faz tanto sentido desta forma. Temos que aprender, e depois é importantíssimo o diálogo, porque eu sempre lhes falo, eu quero que eles se conciliem, que eles se entendem, e é esse mundo que queremos construir. E o conhecimento é essencial para que, de facto, exista aproximação? Muito. E o esclarecimento também. Com um professor que ajuda a esclarecer os pontos de diálogo, de entendimento, isso é essencial, porque eles, na verdade, eles às vezes, eu sinto-os assim a pensar, olha, isto não é bem como eu pensava, não é? Pronto, e creio que tenho conseguido que os alunos continuem nos outros anos. Também há o contacto com os encarregados de educação, que também é muito importante, mas sinto que se os encarregados de educação os mantêm na disciplina é porque o nosso diálogo está a ocorrer bem. O caminho está certo. Professora Maria João Cruz, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este trabalho ecuménico que acontece também no ambiente da sala de aula, e felicidades para esse trabalho de formação e educação nas novas gerações. Daqui a pouco, quando forem 22h45, outras histórias passam no programa Eclésia, na Antena 1. Desejo-lhe uma boa tarde e até amanhã, se os quiser.